Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ana Aparecida e você está no canal Ana Aparecida e ponto. Sou também conhecida como Dr. Sniper, especialista em análise comportamental e reprogramação mental. Eu ajudo as pessoas a viverem o extraordinário de Deus em suas vidas, a criar uma conexão tão forte com o universo, com a espiritualidade, que elas possam ver o sobrenatural acontecer em suas vidas. Mas para isso, eu sempre falo para as pessoas que 3 pontos são muito importantes. É você entender que você precisa ter equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional e equilíbrio comportamental. Se esses 3 poderes não estiverem ativos e equilibrados e em concordância dentro de você, dificilmente você vai ver a manifestação acontecer na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. E é uma dessas experiências que eu vou contar para vocês aqui hoje, tá? Há exatamente um ano atrás, eu estava vivendo um questionamento muito grande na minha vida. Eu estava tendo dificuldade de equilibrar as minhas emoções. E isso estava afetando todas as áreas da minha vida, inclusive a minha saúde, tanto a minha saúde física quanto a minha saúde mental. Como eu vivo hoje, somente eu e o meu pai, idoso, que tem 88 anos de idade, o trato com ele, o dia a dia com ele, estava dificultando muito. Para quem lida com idosos, para quem tem um avô, um pai, uma mãe em casa, idoso sabe o desafio que é. Por quê? Porque eles passam a ter dificuldades físicas, dificuldades motoras, dificuldades emocionais. Muitos dos nossos idosos acabam desenvolvendo demência, Alzheimer, e esse tipo de traumas acaba dificultando muito mais para quem cuida do que para eles que vivem, porque para eles estão tão fora da realidade que eles não percebem os comportamentos deles, não percebem o que estão fazendo, e aí fica desafiador para a gente que tem que cuidar dele. Então chegou um momento da minha vida que cuidar do meu pai desenvolvendo demência estava desafiador, estava muito difícil, porque eu não conseguia lidar com as alterações de humor, de comportamento dele. Então isso estava me afetando emocionalmente, psicologicamente, mentalmente. Então chegou um momento que ficou realmente extremamente difícil lidar com isso, extremamente difícil. E aí eu me recordo que eu conversei isso com a minha irmã mais velha. Falei pra ela, assim, tá muito difícil cuidar do pai. Ela falou, agora não tem jeito, você precisa descobrir algo pra você fazer por você, e aí sim você vai conseguir lidar com ele. Eu te confesso que eu recebi essa informação dela meio como uma arrogância, meio como uma coisa ruim, uma coisa negativa, sabe? Eu não gostei muito do que ela falou. Mas quando foi um dia, eu falei assim, sabe, Dilma, não tem nada pra fazer mesmo, eu vou fazer uma caminhada de manhã cedinho. Eu falei, eu vou caminhar para esparecer. Eu como uma coisa assim, eu preciso sair desse ambiente, eu preciso sair, que eu estava totalmente focada e mergulhada nisso, porque minha vida hoje consiste basicamente em trabalhar e cuidar dele. Eu não tinha uma rotina social, não tinha contato com amigos, eu não conversava com pessoas, eu não saía, apesar de morar em região litorânea, raramente ia à praia. Então a minha vida era cuidar dele e trabalhar. E eu estava me sentindo sobrecarregada emocionalmente com isso. Então estava extremamente difícil lidar com tudo isso. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, vou caminhar. Eu falei, só que eu vou caminhar de um jeito diferente. Como eu conheço as técnicas de reprogramação mental, eu falei, eu vou aplicar as técnicas de reprogramação mental nesse circuito de caminhadas. Então eu falei, eu não vou reclamar, eu não vou ficar triste, eu não vou fazer nada. Eu simplesmente vou feliz, observando o meu entorno, tentando me sentir o melhor possível para conseguir fazer esse percurso. Maravilha, lá se foi um ano conseguindo fazer. Então a mudança de mentalidade e a caminhada começou a me trazer uma cura emocional. E aí automaticamente a cura física também veio. Porque quando eu comecei a me sentir bem emocionalmente fazendo as minhas caminhadas, eu comecei a curar o meu corpo também. Então começou uma cura de dentro para fora. Eu comecei a ver melhoras, por exemplo,
no acúmulo de gordura no fígado. Eu percebi que eu estava pré-diabética, a taxa de açúcar no meu sangue diminuiu. Eu estava hipertensa, a minha hipertensão, a minha pressão arterial, ela estabilizou. Eu me sentia muito cansada, o cansaço diminuiu. Eu me sentia muito fadigada, então tudo isso era difícil. Eu estou gravando para vocês agora, esse áudio, eu estou gravando durante uma caminhada. Isso antigamente era impossível fazer. Era impossível falar e caminhar ao mesmo tempo. Hoje em dia, eu caminho normalmente. Em alguns momentos vocês vão ouvir a minha voz um pouco mais fadigada. Por quê? Porque no percurso que eu faço, eu subo uma ladeira. Então, em algum momento eu vou estar um pouco mais cansada, mas isso muito mais fácil do que antigamente. Antigamente o ato de andar e subir ladeira era muito grande. Agora eu estou falando com vocês, eu já caminhei mais de 6 quilômetros. Então eu estou aí em 6 quilômetros de caminhada, sem parar. Então isso hoje, para mim, é o maior feito que tem. Porque, como eu falei, eu comecei a me curar fisicamente. E aí veio a cura emocional, depois a cura física. E aí, por último, eu percebi que faltava algo. E esse algo tá faltando aí uma conexão espiritual, tá faltando aí eu curar uma parte espiritual muito importante. E é importante a gente entender que a gente precisa ter uma conexão espiritual. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade. Então entenda que uma coisa é diferente da outra. Eu estou falando de você criar uma conexão profunda com Deus, não superficial. Vamos lá, existem 3 tipos de conexões espirituais que você precisa aprender, tá? Cada uma delas equivale a um estado na nossa vida. O primeiro estado espiritual que nós normalmente presenciamos, pelo menos é o que eu vivia, e eu conheço muitas pessoas que vivem nesse primeiro estado, é o estado em que você tem só conhecimento espiritual. Vale você entender que conhecimento não é a mesma coisa que conexão espiritual. Conhecimento é aquilo que você sabe. Então, é como se você olhar e falar assim, bom, eu quero me tornar médico. Dá um exemplo bem prático, eu quero me tornar médico. Então, você tem o conhecimento de que você quer tornar médico. Você sabe o que o médico faz, não sabe? Então, você sabe, olha, eu quero me tornar um médico cirurgião. Então, eu sei que o médico cirurgião, ele opera. Então, o fato de você saber o que o médico cirurgião faz, não te torna um médico cirurgião. Não te torna. Você sabe o que ele faz. Ai, mas eu tenho lido muito a respeito da medicina cirúrgica, de como funciona um cirurgião. Ok. Por mais que você tenha lido muito, isso não te torna um cirurgião. Você não está apto para operar. Então você sabe, você tem um conhecimento de como funciona. Então quando você decidiu se tornar um cirurgião, quando você colocou na sua vida que você tinha um sonho de se tornar um cirurgião, o que você fez? Você foi lá e começou a estudar a respeito do que é um cirurgião. Você começou a estudar o que é um cirurgião. Então esse é o conhecimento que você tem. A mesma coisa a respeito de Deus. Você sabe que existe um ser no universo. Você sabe que ele enviou o filho dele aqui para perdoar os seus pecados. Esse é o conhecimento que você tem. Bom dia. Esse é o conhecimento que você tem a respeito dele. Você conhece a Bíblia. Você provavelmente ou já leu toda a Bíblia ou já leu algumas coisas a respeito da Bíblia, então você tem o conhecimento. Mas isso não te torna um ser espiritual, porque você não pratica aquilo que você aprendeu. Você, por enquanto, só tem um conhecimento. Voltando ao exemplo do cirurgião. Agora você falou assim, maravilha, eu entendi que eu quero ser um cirurgião. Então agora que eu entendi que eu quero ser um cirurgião, o que eu vou fazer? Eu vou para a escola, vou entrar na faculdade de medicina e eu
vou começar a estudar e a praticar a medicina. Mas isso também não te torna um cirurgião. Isso é só uma fase no processo. Então você foi lá, você entrou na faculdade. Então quando você passa a ter você sai do conhecimento espiritual e você vai para a segunda fase. Essa segunda fase nós chamamos de inteligência espiritual. Então o que é a inteligência espiritual? Eu entendi o que eu quero ter uma conexão espiritual com Deus. Quero conhecer a Deus mais profundamente. Então eu saí do campo do conhecimento e eu fui para o campo da prática. Então eu passei a praticar aquilo. Então, ou através de uma comunidade, ou através de compreender a Bíblia e vou colocar em prática. Então tá lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então o que você começa a fazer? Você começa a amar o próximo, você começa a amar a Deus, você começa a buscar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Você fica dia e noite buscando a Deus. Então você está praticando a inteligência espiritual, você está praticando a conexão com Deus. Nesse momento acontece um fenômeno muito importante. Deixa eu voltar lá no conhecimento. Quando você tem só o conhecimento espiritual, é como se você fosse uma caixa de fósforo ou um palito de fósforo. Você acende aquela chama divina ali em você, porém dura muito pouco tempo. Qualquer problema que acontece, apaga um fósforo. Então se você acender um fósforo e soprar perto dele, espirrar, passar um vento, qualquer coisa, aquele fósforo apaga. Se aquela caixa de fósforo for mergulhada em água, pronto, acabou. Acabou a caixa de fósforo. Nunca mais se recupera a caixa de fósforo. Mesmo que você coloque para secar, você percebe que ela não volta a ter a mesma funcionalidade. Então, ter só o conhecimento espiritual, só o conhecimento a respeito da palavra de Deus, não te torna verdadeiramente um cristão. Não te torna uma pessoa realmente forte. Por quê? Qualquer tempestade que acontecer te abala. Por que muitas pessoas sofreram durante a pandemia? Ninguém estava esperando ser mergulhado em água. A pandemia foi pegar um monte de caixa de fósforo e jogar dentro de uma água, deixar aquilo ali mergulhado por muito tempo, porque não foi uma coisa rápida. Se fosse assim, nossa, o fósforo caiu na água. Caiu na água, opa, tirei rapidinho, botei no sol para secar. Pode ser que ele volte a funcionar temporariamente, por pouco tempo, mas volte. Mas não, foi como você pegar um monte de caixa de fósforo, botar dentro de uma bacia d'água e falar assim, olha, agora você vai ficar por meses aí dentro. Ficou por meses dentro. Quando você tirar, o que vai ter acontecido? Dissolveu. Aquele fósforo dissolveu, aquela pólvora dissolveu, aquele palito se dissolveu, tudo aquilo se dissolveu. Acabou. Foi mergulhado em algo que não estava preparado. Então, por que muita gente entrou em depressão? Por que muita gente se separou? Por que muita gente hoje está com problemas psicológicos? Muita gente com problema mental. Muita gente agrediu pai. Muita gente foi presa por conta disso, porque simplesmente enlouqueceu e cometeu crimes inaceitáveis. Então, muita coisa aconteceu. Porque simplesmente as pessoas foram mergulhadas em algo que elas não estavam preparadas. E elas são o quê? Elas são fósforo. Elas são fósforo. Então, é muito desafiador. Agora, quando você se permite subir de nível e você vai para o nível em que você se torna uma pessoa que tem inteligência espiritual, o que acontece? Você se torna uma vela. Se torna uma vela. Uma vela, ela pode estar quebrada, ela pode estar guardada há muito tempo, ela pode estar amassada. Por exemplo, em casa, eu sempre tenho vela guardada. E aí, normalmente, eu esqueço e coloco a vela guardada na gaveta. E eu já percebi um fenômeno bem interessante que acontece. Às vezes, quando eu vou olhar, a vela tá torta. Por que ela tá torta? Porque provavelmente ela ficou tanto tempo ali com calor, porque a gente mora num lugar quente, ela estava guardada no meio da gaveta, no meio de outras coisas quentes. Eu percebo que ela dá uma entortada, ela dá uma amolecida e entorta. Mas, se eu botar essa vela lá, mesmo do jeito que ela tá, se eu acender ela e colocar ela num pires, ela vai ficar acesa. Vai ficar difícil dela ficar em pé? Vai. Vai ficar difícil de equilibrar? Vai. Vou precisar fazer algumas coisas para fazer? Vou. Mas ela não perdeu a função dela, que é acender. E o mais incrível
é que eu posso pegar essa vela, acender outras velas e ela vai continuar permanecendo, ou seja, a chama dela vai impactar outras pessoas. Então o poder da inteligência espiritual é que você transforma a sua vida e você transforma a vida de outras pessoas sem perceber. Então o seu legado permanece, o seu propósito, essa missão permanece. Então uma vela, quando acesa, ela ilumina o ambiente, ela aquece quem está perto, ela permanece por mais tempo. E se ela se conectar com outras velas, ela leva aquela inspiração, aquela conexão para outras pessoas. Então a inteligência espiritual, quando você desenvolve a inteligência espiritual, você começa a transformar a sua própria vida e a vida de outras pessoas. Se você pegar uma vela, faça o teste, se você pegar uma vela, colocar ela na água, botar ela para secar, depois de um tempo você consegue acender essa vela. Porque ela não perde facilmente o poder dela. Então a partir do momento que você tem inteligência espiritual, os problemas podem ser inúmeros, podem tentar te derrubar, podem tentar te destruir, podem fazer o que for, mas você volta ao seu estado natural. Por quê? Você criou essa inteligência como se fosse uma blindagem dentro de você. E essa blindagem te torna tão poderosa que você é capaz de não só aquecer você consegue conectar e aquecer outras pessoas, mas ainda assim você pode muito mais. Esse é só o segundo nível. Ainda assim, a partir do momento que você cria essa conexão, você passa para um terceiro nível. Mas antes de eu contar para vocês o terceiro nível, eu vou contar para vocês uma experiência que aconteceu comigo, algo sobrenatural que eu vivi. Quando eu entendi a respeito do que era inteligência espiritual, conexão espiritual, conhecimento espiritual, eu comecei a buscar dia e noite, incessantemente, essa conexão com Deus. Eu queria muito essa conexão com Deus, quero muito, é uma coisa que eu busco todos os dias, queria muito essa conexão com Deus e eu não entendia como isso acontecer. Então eu ficava o tempo todo buscando, né? Eu quero entender. Quando foi um dia, durante uma das minhas caminhadas, eu tinha acordado muito angustiada. Por quê? Profissionalmente, eu senti que eu não estava fazendo o que eu gostaria de fazer. Era como se existisse um propósito, existe um propósito e eu não estava entendendo qual era o propósito, o que Deus queria de mim. E eu percebia que tudo que eu tentava fazer era como se eu estivesse desagradando a Deus. Eu estou desagradando a Deus, por isso que não está dando certo. Deus não está nesse negócio. Deus não está nessa parada. Deus não está ali. E aonde Deus não está, não prospera. Quando prospera é à custa de muito sacrifício. Então, por exemplo, você pode estar passando por algum problema profissional que você fala assim, caramba, eu não estou satisfeita. Ou todo o dinheiro que eu ganho parece que some da minha vida. Porque Deus não está naquela parada. Então, se Deus não está no negócio, a tendência é que a gente se sinta mal e aquilo ali não prospere. Que prosperar é diferente de ter dinheiro. É diferente de eu não enriqueço. Não, prosperar é você ver que aquele dinheiro, por menor que seja, ele é abençoado. Ele simplesmente transforma a sua vida, ajuda a transformar a vida de outras pessoas, sabe? Faz coisas assim. Eu conheço pessoas que ganham um pouco e são extremamente prósperas. Você olha assim e fala assim, nossa, mas como é que você consegue fazer seu dinheiro prosperar? Porque Deus está naquele negócio. Deus entende o que aquela pessoa é naquele negócio. Então Deus prospera. Aquela pessoa é uma pessoa próspera. Independente de ter dinheiro ou não, ela é próspera. E ela sabe que ela só não ficou rica ainda porque ainda não está no momento certo dela ser colocada num negócio que vai fazer ela enriquecer. Mas ela é próspera. Onde ela coloca a mão, ali acontece. Mas é porque ela já passou para um nível superior ali na busca pela conexão com Deus. Então, eu percebia que nada daquilo estava dando certo, que tudo ali que eu queria fazer estava tudo muito complicado. E aí, o que aconteceu? Em um determinado dia, durante a minha caminhada, eu fui extremamente sincera, coração aberto com Deus, sabe? E não tinha intencionalidade, foi só uma conversa, não foi assim, acordei e falei, hoje eu preciso falar com Deus isso. Não, foi sem intencionalidade, foi um papo que eu falei assim, Deus, não tá certo.
o que eu gostaria de fazer não tá certo, o que eu tô fazendo não tá certo, tá dando tudo errado. Eu fui sincera com Deus, estou compartilhando com vocês aqui essa experiência. Eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, eu não sei o que o Senhor tá propondo para mim, eu não sei o que o Senhor quer para minha vida, mas eu estou pronta para abrir mão de tudo, absolutamente tudo, todos os meus sonhos, todos os meus projetos. E olha que eu tinha muitos sonhos, muitos projetos. Eu falei: estou pronta para abrir mão de todos os meus sonhos, todos os meus projetos, em prol de viver o que só tem para mim. Eu vivo o que só tem para mim, eu abro mão, mesmo doendo, porque é uma coisa que eu gostaria de fazer, são coisas que eu gosto de fazer, mesmo doendo, eu abro mão, não tem problema, eu abro mão. Só que eu impus uma condição, e aí é onde está o sobrenatural, que eu quero que vocês observem bastante, se está fazendo sentido para vocês, que vocês compartilhem com outras pessoas. E aí o que eu impus foi meio que uma condição, era como se fosse algo impossível para mim naquele momento. Eu impus achando que Deus não iria realizar. Eu impus sem a menor intenção, sem a menor esperança daquilo acontecer, ou na esperança daquilo acontecer muito tempo depois, muitos anos depois. Então, quando eu estava conversando com Deus, eu cheguei para Deus e falei assim: olha, eu estou disposta a viver. Só que a minha condição foi: eu não quero viver esse propósito sozinha. Eu não sei aonde o Senhor está querendo me levar, eu não sei aonde o Senhor quer que eu vá, mas sozinha eu não quero ir. Sozinha eu não vou. Foi meio que assim, uma conversa dura mesmo, sabe? É aquelas conversas que você olha assim, você fala assim: Deus é capaz até de castigar. Foi uma conversa dura, não vou mentir pra vocês, foi uma conversa bem difícil. Claro que tinha uma certa amorosidade na minha fala, uma certa tristeza, mas foi assim, uma imposição minha, tá? Foi uma imposição minha mesmo. Impus pra Deus: sozinha eu não vou, sozinha eu não vou. E pasme, a partir desse dia eu comecei a ver o sobrenatural de Deus na minha vida. Mas foi um sobrenatural tão carregado assim de coisas diárias, assim, sabe? O tempo todo Deus se manifestando. Porque eu cheguei pra ele e falei assim: olha, Deus, eu não vou sozinha, eu quero um companheiro pra ir junto comigo. Eu já tô numa certa idade já que não dá mais pra fazer as coisas sozinha. Tô numa certa idade que eu não quero fazer. Não tenho problema nenhum com mulher que é independente. Eu acho que todas as mulheres têm que ser aquilo que elas quiserem ser, mas eu não queria ser independente. Eu queria e eu quero ter a minha família, eu quero ter um companheiro, então não tenho problema com quem tenha, mas eu tenho os meus objetivos. Respeito a opinião dos outros e sempre peço para que respeitem a minha também. Então a minha posição era: eu não quero ir sozinho. E eu disse para Deus: eu preciso de um homem que seja assim, 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 assim. Eu disse todas as características durante uma caminhada, igual eu tô fazendo com vocês aqui agora. Durante uma caminhada, eu disse para Deus: eu quero que ele seja assim, 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 que tenha isso, isso e isso, que deseje isso, isso e isso. Mas eu dei características assim, pessoal, que não existia no meu círculo de amizade ninguém com essas características. Que não existia na minha cidade ninguém com essas características. Que eu nunca tinha escutado ninguém. Que em 39 anos, que eu tenho, não tenho problema nenhum em falar a minha idade, eu tenho 39 anos, e em 39 anos eu nunca tinha conhecido ninguém assim. Nunca tinha encontrado ninguém no meu caminho assim. Então não era assim: olha, ela deu características de alguém que ela já conhece e Deus vai colocar essa pessoa no caminho dela. Não. Eu não conhecia ninguém com as características que eu dei. Eu não sei nem de onde foi que veio aquilo, porque não é uma coisa que eu costumo pensar no dia a dia, que um homem deveria ter essas características. Não. Me veio na mente na hora e eu falei exatamente aquilo que eu estava sentindo naquele momento. Tipo assim: é difícil mesmo, você não vai conseguir, então tá aqui. Então eu ia lá e dei as características tipo que eu julgava impossíveis de existir. Não tinha. Eu olhava para um lado e para o outro, não tinha. Então eu imaginei assim: é algo difícil. Se Deus fizer isso, é porque Ele é Deus. Sabe? Não foi com essa intencionalidade, mas foi assim que eu fiz. Foi dessa forma que eu falei. E aí eu me lembro que nesse dia eu falei para Deus: eu vou iniciar um propósito com o Senhor, não em prol disso, não foi em prol
disso que eu falei para ele, dessa imposição que eu fiz a ele. Não foi o objetivo, mas eu falei, vou iniciar um propósito. E aí o propósito era porque eu estava sentindo que eu estava muito angustiada com relação à minha vida profissional, à minha vida financeira, que era o que eu estava pedindo para ele naquele momento. O pedido não era o relacionamento, o pedido era, do jeito que a minha vida está, eu não quero mais. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Então eu vou iniciar um propósito para o Senhor mudar a minha vida. Pasme, eu iniciei um propósito de 7 dias de oração. 7 dias de oração forte, de queda de muralha mesmo. Eu dava 7 voltas na minha casa. Cada volta na minha casa tem mais de 1 quilômetro entre a frente e o fundo do lado, porque eu moro bem no meio de uma rua. Então tem rua na frente, nas laterais e no fundo. Então eu falei, vou dar uma volta na minha casa, vou dar 7 voltas na minha casa todos os dias, durante 7 dias. Davam mais de 5 quilômetros, caminhando todos os dias. E eu já tinha caminhado de manhã, então eu fazia minha caminhada normal de manhã. E no final da tarde, todos os dias, às 6 horas, durante 7 dias, eu dei 7 voltas na minha casa, para que todas as muralhas da minha casa caíssem por terra. Depois do primeiro dia, na manhã do segundo dia de caminhada, depois de ter feito a primeira caminhada, começaram a aparecer propostas de emprego muito boas, com salários muito bons, mas que não eram o que eu estava buscando. Eu iria sair do meu processo, do que eu já fazia profissionalmente, iria para outra área, mas não sentia que era aquilo. Continuei na caminhada, continuei no propósito, falei para Deus, isso aí para mim está sendo investida do inimigo para me confundir. E aí ele me confundindo, o que acontece? Eu saio do propósito, eu abandono meu pai, eu faço um monte de coisas que são ruins e eu não quero. E assim, segundo dia de propósito, Deus foi lá e revelou que aquilo ali era cilada do inimigo. Terceiro dia do propósito, Deus começou a revelar de onde estavam as falhas da minha vida. No terceiro dia de propósito, uma pessoa aleatória apareceu na minha vida. E que é aleatória? Uma pessoa que já estava no meu ciclo de amizade, mas que eu não tinha nenhum tipo de referência, não conhecia, assim, troquei poucas palavras, e todas no âmbito profissional. Uma pessoa que estava no meu ciclo de amizade resolveu estreitar laços comigo, resolveu conversar comigo mais intimamente, de uma maneira assim, falando sobre Deus, sem nenhuma intencionalidade, não tinha intenção. Ela simplesmente começou a me trazer conteúdos de Deus exatamente alinhado ao que eu estava pensando. Foi como se Deus usasse essa pessoa para falar dele comigo. Foi como se Deus usasse. E a pessoa não sabia que eu estava no meio de um propósito, nem o que tinha acontecido. Resumindo para vocês, tá? Em outro momento eu conto toda a história, mas resumindo para vocês tudo que aconteceu. Essa pessoa que estava sendo usada por Deus para falar comigo, mesmo sem saber o que eu estava vivendo, mesmo sem saber o propósito que eu estava passando. Essa pessoa, ela tinha exatamente todas as características e mais um pouco do que eu havia pedido para Deus. Todas. E ela tinha sido inquietada para falar comigo. Em meses que a gente estava no mesmo ciclo de amizade e que eu não fazia ideia de quem era direito, no mesmo momento, essa pessoa foi inquietada por Deus para falar comigo. E hoje, meses depois, nós já estamos organizando o nosso noivado. Então, em breve, nós vamos nos casar. A pessoa que Deus falou. Foi coisa assim, eu nunca vi um processo tão acelerado na minha vida. Deus acelerou em anos e transformou isso em dias. Coisas que aconteceriam em anos, Ele foi lá e acelerou em dias. Trouxe para minha vida uma pessoa que tem todas as características, que tem um propósito semelhante ao meu, que me apoia naquilo que eu quero, que enxerga quem eu verdadeiramente sou, que me aproxima de Deus numa proporção gigantesca, está o tempo todo me aproximando de Deus. E essa pessoa simplesmente
entrou como se Deus falasse assim: você não me fez um pedido? Você não disse que não iria para nenhum lugar se não tivesse alguém? Então eu precisava colocar na sua vida alguém à altura. Colocar alguém à altura. Então algo que eu julgava impossível, Deus ouviu. E quando eu paro e olho e falo assim: não tem como. Só Deus sabia exatamente o que eu estava buscando. Só Deus. Ninguém mais sabia. Não era uma coisa que eu compartilhei com ninguém. Eu não havia compartilhado com ninguém, para que ninguém me apresentasse alguém e dissesse: olha, fulano, quando você se apresentar para ela, seja isso, isso, isso e aquilo. Não. Ninguém sabia. Foi uma conversa que só eu e Deus tivemos. Nem a minha família sabia disso. Como é que alguém poderia simular comportamentos, características que somente Deus sabia? Nem o mal não sabia, somente Deus sabia o que eu tinha planejado, o que eu tinha dito, o pedido que eu havia feito a ele. E aí enviar uma pessoa. E aí eu percebi, voltando lá à questão dos pilares, eu percebi que quando eu passei a praticar a inteligência espiritual alinhada com a inteligência emocional e com a inteligência comportamental, o equilíbrio comportamental, o nome que você quiser dar, quando eu passei a alinhar, a minha vida mudou. Nunca, o que eu estou vivendo hoje é algo tão sobrenatural, mas tão sobrenatural, que nem nos meus melhores sonhos eu planejei isso. A vida que eu estou vivendo hoje, nem nos meus melhores momentos. Tanto que, para vocês terem uma ideia, eu brincava na minha família, com a minha família, com os meus amigos, todo mundo dizia assim: ah, você nunca vai casar, você nunca vai ter filho, você nunca vai planejar sua vida. Porque era uma coisa que pra mim, apesar de ser uma coisa que eu queria, eu já havia desistido. Eu dava como uma área morta na minha vida. Eu falava que a minha vida sentimental era uma área morta. Não tinha mais como. Era igual Lázaro, lá, morreu, somente Deus para ressuscitar. Não existia aqui na terra nada e nem ninguém que ressuscitasse aquilo. A minha vida sentimental era uma área morta. Já havia morrido totalmente, acabou. Finito, já era. Então, eu não considerava como algo. Tanto não considerava que, da forma como eu falei, traduzindo: Deus, Sara já morreu. Só se o Senhor ressuscitar. Então eu achava assim: como já morreu, não vai ressuscitar, acabou. Mas existe algo que é impossível para Deus? Existe algo que você acredita que seja impossível para Deus? Não existe. Para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Então, o que ele fez? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou a minha área sentimental. E quando eu brincava com as pessoas, eu dizia assim: ah, imagina, eu vou ser a tia rica da família. Sabe aquela brincadeira? Toda família tem uma tia riquíssima, que nunca se casou, que não tem filhos e que deixa o patrimônio para a família se estapear depois brigar. Toda família tem. Seja tia de primeiro grau, segundo grau, mas toda família tem uma tia que ela passou a vida acumulando riqueza, nunca se casou, nunca teve filhos e não tem para quem deixar o patrimônio. Então eu falava que eu seria essa tia rica. Então eu acreditava tanto que a minha vida sentimental estava morta, enterrada, que eu dizia assim: não, esquece, eu não vou mais casar, não vou ter filhos. Agora a minha vida vai ser acumular riqueza para deixar para os meus sobrinhos depois se matarem, para tentar ver quem fica com a minha herança. Eu brincava, só que eu brincava da boca para fora. Dentro de mim ainda estava aquela esperança de Deus pode tudo, Deus pode restaurar. E Deus restaurou de uma tal forma. E o mais incrível de tudo é que Ele cuidou em tão perfeitos detalhes que a minha família está apoiando, os meus pais apoiam. O meu pai o meu pai de 88 anos que está organizando o meu noivado. Meu pai estava iniciando um processo de depressão.
por conta da idade, porque ele estava desenvolvendo demência. Então ele estava ficando assim, totalmente desmotivado. Ele não tinha mais razão para viver, estava sempre triste. Agora o meu pai está numa alegria tão grande que vai casar a filha dele. Está numa alegria tão grande, sabe? É o tempo todo empolgado, dizendo como é que ele quer organizar. Parece aqueles fazendeiros de antigamente, sabe? Que organizavam o casamento das filhas, que achavam um bom partido e organizava e fazia tudo para a filha poder casar bem, cuidava de todos os detalhes. É o meu pai, sabe? Ele tá empolgado. A minha mãe tá feliz, eles dois entraram em concordância. Eles são separados e os dois entraram em concordância. E aí você percebe que tudo entrou em concordância, que todo o universo entrou em concordância. Eu fui bem aceita pela família dele, ele foi bem aceito pela minha família. Todo mundo gosta, todo mundo entra em equilíbrio. Hoje uma pessoa que até um tempo atrás achava que a área sentimental era totalmente morta, hoje está programando casamento dos sonhos, sabe? Com tudo aquilo que eu nunca achei que eu iria viver, hoje eu consigo ver. Eu estou com uma pessoa que tem os mesmos pensamentos, que me apoia, que me incentiva, que diz que a gente está junto, sabe? Tudo está acontecendo. Então, Deus não só ressuscitou a minha área sentimental, como Ele fez florescer, sabe? É como se fosse uma plantinha que estava lá morta, e aí Ele não só ressuscitou aquela plantinha, como Ele fez ela ficar mais vistosa do que era antes. Como Ele fez ficar muito mais bonita, produzir frutos. Não só frutos na minha vida, mas frutos que outras pessoas no futuro também colherão. E isso só foi possível a partir do momento que eu despertei a inteligência espiritual. Mas ainda assim, eu acho que a minha vida, a vida ao meu relacionamento, tudo isso ainda pode crescer muito mais. E aí nós dois, juntos, nós estamos buscando ir para o terceiro nível. E muitas vezes esse terceiro nível, você consegue ir sozinho, você precisa de outras pessoas para ir junto com você, vai depender de cada um. Principalmente vai depender do propósito que cada um tem. Então tem propósitos que são individuais, tem propósitos que são casais, tem propósitos que é com a família, tem propósitos que você vai precisar ir com outras pessoas. Então cada um tem uma fase na vida, cada um precisa de algo. Eu ouvi algo essa semana, eu li algo essa semana que eu achei assim fantástico. Abraão tinha a promessa. Abraão tinha a promessa. O que Deus falou para Abraão? Deus disse para Abraão que ele iria ser pai de uma multidão. A promessa era para Abraão. Só que quem foi que gerou a promessa de Abraão? Quem gerou a promessa de Abraão foi a Sara. Porque Abraão tinha a promessa, mas a Sara tinha o ventre. Quem tinha o ventre para levar a promessa de Abraão era a Sara. Quem tinha o ventre para levar a promessa de Abraão era a Sara. José foi proclamado governador do Egito. Ele tinha uma promessa. Só que as nações, as tribos, partiram a partir do ventre da esposa dele. Então foi a esposa dele quem gerou a promessa de José. Quem deu continuidade à descendência de José. Foi a esposa dele. Ela precisou carregar no ventre dela a promessa de José. José liderou e aquela descendência partiu a partir dela. Isaac tinha a promessa, mas foi Rebeca quem levou no ventre a promessa de Isaac. Foi ela quem deu continuidade. Foi a partir do ventre de Rebeca que nasceu Jacó. E aí que deu origem a tudo. Então muitas vezes a gente está brigando com Deus, a gente está brigando com o universo, porque a gente quer viver algo grandioso, mas a gente não quer permitir que quem vá carregar a nossa promessa esteja junto com a gente. E eu não estou falando só de uma esposa para carregar no ventre a sua promessa. Não estou dizendo isso. Mas você não está permitindo que outras pessoas que são necessárias se aproximarem da sua vida para te ajudar a gerar a promessa se aproximem. Muitas vezes
A promessa requer uma outra pessoa. Muitas vezes, a promessa requer que você permita que outras pessoas estejam junto com você. Porque às vezes, Deus cria situações porque Ele sabe que precisa que aquelas situações aconteçam. Então, muitas vezes a gente passa a vida brigando sem permitir que aquilo aconteça. E a partir do momento em que você se permite ser usado por Deus, ser usado pelo Espírito Santo, o que acontece? Você passa para o terceiro nível, que é você ganha maturidade espiritual. Você passa a não ser mais uma vela e se torna uma fogueira. Uma fogueira, ela é capaz de incendiar ela e tudo à volta dela. Basta uma fagulha de uma fogueira para incendiar tudo à volta. Então, às vezes a gente quer deixar um legado, às vezes a gente quer fazer algo pelo mundo, a gente quer fazer algo grandioso para a nossa família, a gente fica assim planejando as coisas acontecerem para ajudar. Ontem, enquanto eu ia da minha cidade para uma cidade vizinha aqui, eu vi algumas mulheres conversando dentro do carro. Estava no carro com mais 3 mulheres. E aí essas 3 mulheres estavam conversando e eu achei muito interessante o papo delas. Uma delas disse assim: o dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar todo mundo. Para uma eu vou dar uma escola, para outra eu vou dar um restaurante, para outra, ela brincou, para minha mãe eu vou botar no asilo, para outra irmã eu vou comprar uma casa. Então, para cada uma das pessoas ela faria alguma coisa. Então, o que ela esperava da vida? Ela esperava que para ajudar as pessoas, ela teria que ficar rica. Então, ela sonhava em ficar rica para fazer as coisas. Então, o que ela pensava? Sendo rica, o meu legado é ajudar a minha família. Porque aí um dia, quando eu partir dessa para outra, as pessoas vão lembrar: olha, fulana foi tão boa para mim, fulana fez isso, isso e isso para mim. Fulana me deu isso, 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 aquilo. Esse é o legado que a gente quer. Partir dessa vida sabendo que você fez algo bom pela sua família. Você fez algo bom pelas pessoas. Então é a partir disso que a gente faz. Só que quando você entende que o seu propósito independe de dinheiro, os recursos virão, os recursos que forem necessários para você viver o seu propósito virão, mas eles não são necessários inicialmente. É necessário que inicialmente você entenda isso. Você entenda que você tem que ser uma fogueira para contaminar outras pessoas. Você tem que ser uma fogueira para alimentar outras pessoas, para aquecer outras pessoas que estão frias. Frias na fé, frias no amor, frias no espiritual, já não acreditam mais em Deus, não acreditam mais em nada. Estão passando por tantas dificuldades que começam a achar que para elas não existe saída. E aí, se você não se tornar essa fogueira, você não vai conseguir. Aí a minha família é tão fria, sabe? As pessoas da minha família, elas só vivem brigando, discutindo, sabe? Nossa, não tem paz na minha casa. Seja a fogueira. Esquente a sua família. Pare de ser vela só. Pare de ser fósforo só. Pare de olhar o mundo só pelos seus olhos. De achar que o mundo gira em torno do seu umbigo. Faça a diferença. Mas eu não consigo sozinha. Se conecte com outras pessoas. Peça a Deus para que você encontre quem vai gerar a promessa junto com você. Peça a Deus para que você encontre quem vai gerar a promessa junto com você. Quando eu pedi para Deus, quando eu disse: eu vivo a sua promessa, mas eu não aceito vivê-la sozinha. A tradução é: Jesus, eu preciso de alguém que gere essa promessa junto comigo. Se eu for ser o ventre, que essa pessoa seja a cabeça, seja o líder, seja ou vice-versa. Se essa pessoa é quem vai gerar a promessa, que eu seja a pessoa que vai auxiliar nesse processo. Porque pode acontecer de quem gere a promessa seja o meu parceiro. Pode ser que ele vai ser a pessoa que vai carregar a promessa. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Então é importante a gente entender que se você não está conseguindo viver o propósito, se você acha que você pode mais e não consegue, peça para Deus. Clame a Ele dia e noite e diga:
Senhor, eu estou pronta, eu estou pronto para viver o que o Senhor tem para mim, porque todos nós viemos com um propósito. Seja um propósito que vai impactar a sua família, seja um propósito que vai impactar o seu bairro, a sua cidade, o seu país ou o mundo, mas todos nós viemos com um propósito. Seja um propósito que vai impactar a sua igreja, que vai impactar qualquer outra coisa, mas todos nós viemos com um propósito. Alguns já estão vivendo esse propósito, outros estão vivendo pela metade do propósito, porque ainda não entenderam tudo, ainda não permitiram tudo. Outros não estão vivendo frustrados, tristes, sabendo que falta alguma coisa, sentindo que falta alguma coisa, mas não conseguem. Mas a partir do momento que você chega para Deus e fala: Deus, ok, eu não sei exatamente o que o Senhor tem planejado para mim, eu não faço ideia do que o Senhor tem planejado para mim, mas o que eu quero dizer para o Senhor é: eu estou pronta para viver, pronto para viver o seu propósito. Se para viver esse propósito é necessário que eu me una a uma ou mais pessoas, eu peço que o Senhor gerencie, que o Senhor direcione para mim. Eu estou disposto a isso. Mas o que eu quero é que se esse propósito precisa de mais alguém para ser gerado, me mostre quem é essa pessoa, me traga ou me leve até essa pessoa para que esse propósito seja gerado. E aí, permita que Deus te conduza para a pessoa ou as pessoas certas que vão te ajudar a gerar esse propósito. Quando você entender isso, você vai viver o sobrenatural. Porque eu vejo hoje o sobrenatural de Deus todos os dias na minha vida. E todos os dias eu fico assim perplexa e feliz de ver o cuidado de Deus. De ver como Deus está cuidando nos mínimos detalhes. Eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Ele está fazendo tudo. Então Ele fez eu me unir a alguém que vai me ajudar a gerar o propósito dele. Ele me uniu a essa pessoa. Ele me uniu a outras pessoas que também farão parte desse processo. Então, Ele fez com que a minha família entendesse, Ele fez com que a família dele entendesse, Ele fez com que as nossas famílias nos apoiassem nesse propósito, nesse projeto. E Ele está amadurecendo aos dois. Os dois eram duas velas que estão se tornando uma grande chama, estão se tornando uma grande fogueira que vai impactar a vida de muitas outras pessoas. Então, dia e noite, a gente tem descoberto as nossas falhas juntos e corrigido. Então, um tem ajudado o outro a corrigir as falhas, a corrigir aquilo que não agrada a Deus. Um tem ajudado o outro a cada dia mais se tornar mais próximo de Deus, para que na hora que for o momento certo de Deus transformar as nossas pequenas velas em grandes fogueiras, que seja uma fogueira tão grande que possa mudar a vida de muitas outras pessoas. Então se permita viver isso, se permita criar essa conexão com Deus, se permita viver isso algo grandioso. Entregue a sua vida totalmente nas mãos de Deus. Peça para Ele te mostrar como e quem são as pessoas que vão te ajudar a gerar o propósito na sua vida. Às vezes seu propósito está ligado ao seu trabalho. O seu trabalho pode mudar a vida de outras pessoas. Às vezes seu propósito está ligado a um sonho que você tem, algo que você gosta de fazer. Às vezes a gente fica esperando que seja algo grandioso, algo gigantesco. Nossa, você é presidente do Brasil para fazer a diferença. Não. Muitas vezes você é um líder da sua comunidade, da sua igreja, da sua família, que vai fazer a diferença, que vai ajudar outras pessoas a mudarem de vida. Então pense isso e se permita.